Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da US Intermunicipal de Ourinhos. Convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base nos ensinamentos dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USE Intermunicipal de Ourinhos é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e é responsável pela condução deste programa. Eu, Luciana Strauss, convido hoje a nossa colaboradora do Movimento Espírita em nossa cidade, Maria Aparecida Casagrande. Seja bem-vinda, Cidinha. Oi, Luciana, obrigada. Bom estarmos aqui novamente. É isso aí. Hoje abordaremos o tema Bem-aventurados o que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, que está lá em Mateus capítulo 5. E lembrando que nós estamos falando sobre as bem-aventuranças, lá do episódio da 37. Então vamos, Cidinha, a nosso primeiro questionamento para compreender melhor essa passagem. O que é ter fome e sede de justiça do ponto de vista terreno, Cidinha? Esta bem-aventurança, quando nós analisamos ela superficialmente, expressa assim à primeira vista, ela vai mostrar para nós um sentido de apreensão, em que a alma anseia que seus direitos, usurpados por terceiros, sejam-lhe restituídos. Ter fome e sede de justiça do ponto de vista terreno é aguardar a resposta da justiça humana em face de determinada ação injusta de seu adversário. Saliente-se, todavia, que a justiça terrena será também sempre relativa ao estágio de maturidade da humanidade. As leis são elaborações humanas, tendo como base convenções e padrões estabelecidos pela sociedade, em constante transformação, com o objetivo de proporcionar segurança e bem-estar aos seus cidadãos. Assim, aquele que se sente ofendido grita por justiça, deseja punição, quer ver a condenação do ofensor. E com base em cima já disso, complementando também aí, eu te questiono. E quando a justiça humana falha, como que fica? Quando a justiça humana falha, nós, as criaturas, transferimos esta fonte e sede de justiça para Deus, confiante de que Ele fará o julgamento, agora nesta existência ou depois da morte. No fundo, quem espera a aplicação da justiça de Deus está querendo que o outro seja punido. As pessoas, elas querem um modelo de justiça que seja semelhante à sua forma de exercê-la. Imaginam que há uma ira celestial semelhante à dos homens, e aqueles que conseguem safar-se das malhas da justiça humana serão julgados pela justiça de Deus, da qual não escapará jamais. E confortam-se com essa ideia de justiça. Então é comum a gente ouvir diante de ações consideradas injustas, do castigo de Deus ninguém escapa, vai receber a punição que merece. Deus tarda, mas não falha. Então, quando se percebe que algo ruim está acontecendo ao infrator, que escapou das penas da lei humana, da lei humana, interpreta-se que Deus já está encaminhando o sofrimento merecido para aquela criatura. Também, diante, às vezes, de tragédias inexplicáveis, tsunamis, enchentes, furacões, etc.,
com a morte em massa de seres humanos, vem a célebre pergunta: onde estava Deus naquela hora para permitir tamanho sofrimento? Nós consideramos como castigo, né? E, na É verdade, verdade, é apenas um aprendizado, um resgate, aquilo pelo qual nós temos que passar, né? é verdade. Mas, então, o julgamento acontecerá sempre? Sim, o julgamento ele acontecerá sempre, mesmo quando a punição é exarada pela justiça humana, ou então diante da pretensão de que Deus o fará. O julgamento se dá pela própria criatura, no momento em que o ato praticado for despertado pela consciência, quando a gente cai em si daquele ato que a gente cometeu, né, nós vai começar o nosso processo de julgamento interior íntimo. Nela está escrito a lei de Deus. Quando comete um delito, a criatura é acordada da ilicitude, no momento em que o martelar da consciência assim o acusar. Enquanto isso não acontecer, pode até ser punida pela justiça humana e continuar ainda sem o julgamento da consciência, se esta nada denunciar. Somos os nossos próprios julgadores. Assim é que se pode passar a existência inteira sem que a consciência emita qualquer julgamento, a pessoa não se sente culpada. Não somos julgados de nada. Quando, porém, a criatura é acordada pelo ilícito praticado, instaura-se um processo contra ela nos refolhos da alma. O arrependimento é o início da mudança. Desencadeia-se, então, na alma a fome e sede de justiça, o que será normalizado mediante a correção do ato. Daí dizer-se que eles serão saciados ou fartos, tudo, porém, de acordo com o grau evolutivo alcançado. Então, a gente só vai ser saciado dessa fome quando a gente conseguir ficar aqui com a nossa consciência, né? Através desse julgamento nosso. Cidinha, como que nós podemos entender o sentido espiritual que está bem-aventurança específica? É importante a gente procurar entender o sentido espiritual dessa bem-aventurança, pois ainda que a justiça humana não seja aplicada, a justiça de Deus, cedo ou tarde, expressar-se-á por meio da voz da consciência, como a gente já lhe falou antes. Roden ensina que esta palavra, justiça, toda vez que ocorre nas Sagradas Escrituras, ela significa uma relação ou atitude justa e reta que o homem assume em face de Deus. No mesmo sentido, Pastorinho, um outro autor espírita, ele exprime precisamente que aquele que tem fome e sede de justiça é o observador da regra, o justo, o reto, o honesto, ou, numa expressão mais exata ainda, o que se adapta às regras e conveniências. São os que aspiram ardente e sequiosamente à perfeição, ao ajustamento de si mesmo às leis divinas. Então, é justiça no sentido de justeza. Os que são famintos deste julgamento hão de ser saciados em suas aspirações ardentes. Agindo por ações positivas, a criatura alinha-se com o eu superior. As vibrações emanadas no desenvolvimento do bem entram em sintonia com o Cristo interno, tornando a criatura feliz porque será saciada. E daí vem a dúvida. Podemos muitas vezes estar saciados pela alimentação do corpo físico, mas um vazio de alma? Sim, podemos. Somos muitos que assim nos encontramos, né, Luciana? Muitos com o corpo saciado, mas a alma vazia.
podemos estar vazios de alma quando a mente fica aturdida pelas preocupações, sem criar um espaço interno para o fluxo desse eu divino, esse contato com a divindade. A grande maioria ainda prefere os prazeres mundanos, simbolizados na porta larga das facilidades. Mas, como tudo tem o seu tempo, um dia a criatura compreenderá o sentido dessa bem-aventurança, que promete que serão saciados aqueles que atingem a condição de fome e sede de justiça. Todos, ricos ou pobres, são movidos pela sede do corpo, mas nem todos estão com fome e sede de espírito. Feliz aquele que é despertado por essa condição espiritual, pois trata-se do prenúncio do despertar para Deus. Todas as vezes em que nos afastamos da lei de Deus, haverá um determinado momento em que a dor nos baterá à porta do coração. E é esse o tempo vitorioso do encontro com Deus, pelas vias vibratórias do pensamento. Nenhum prazer exterior preenche essa fome, essa sede espiritual. Daí eu te questiono: que justiça a criatura com fome e sede de justiça procura? A justiça que a criatura com fome e sede de justiça procura é a aproximação de Deus dentro de si mesmo. É como se fosse, a gente precisa de estar com Deus, de nos encontrarmos com Deus, né? Para que a gente possa se sentir melhor. Como consequência de sua atuação na prática do bem. As leis de Deus estão a todo momento disponíveis, ou seja, a vontade de Deus ela é abundante. Só pela sintonia espiritual com a fonte eterna é que a criatura consegue, na proporção de sua melhoria, sentir Deus em si. O faminto e sedento de justiça é aquele que está em condição de saciar esta fome e sede em Deus, estarmos próximo de Deus, né? Praticarmos cada vez mais o bem, a caridade, isso vai nos auxiliar a estarmos mais saciados dessa fome e sede de Deus. Cidinha, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco, nos esclarecendo aí mais um pouquinho das nossas dúvidas, esclarecendo as passagens do Evangelho de Jesus. Muito obrigada. Obrigada eu, Luciana. Até a próxima. Até a próxima. Nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. E se você gostou, curta, compartilhe.